A equipe econômica trabalha pela criação de um novo imposto sobre transações digitais nos moldes da extinta CPMF. A nova taxa incidirá sobre pagamentos eletrônicos e não sobre movimentações financeiras. O tema de hoje é necessário um novo imposto para recuperar a economia do nosso país? Os nossos debatedores são Marcelo Feller, advogado criminalista. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em Direito, comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Marcelo. Boa noite, espectador da CNN. Começamos com você, Caio. Suas primeiras considerações, então, por favor. Bom, eu faço questão de iniciar esse debate marcando posição. Eu sou contra o aumento de impostos, mesmo durante a pandemia. Segundo uma pesquisa do Ibope Inteligência, publicada agora em junho, mais da metade dos brasileiros alegaram redução de renda decorrente da paralisação econômica. E desses, 2/3 relataram perda de renda superior a 25%. Isso tudo num ambiente de crescente endividamento familiar que já atinge 67% dos lares brasileiros, o que é um recorde histórico de acordo com a PNAD, com a pesquisa de inadimplência do consumidor. Claro que o maior vilão, desse empobrecimento generalizado é a falta de emprego. O IBGE divulgou que quase 8 milhões de postos de trabalho foram extintos só até maio. E pela primeira vez na história, da PNAD, agora sim, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, menos da metade da população em idade para trabalhar está empregada. Esse é o drama do CPF, da pessoa física. Mas no polo da pessoa jurídica, houve um extermínio em massa de CNPJs. O Sebrae relatou isso nos idos de abril, falamos disso aqui no debate, o fechamento de pelo menos 600 mil micro e pequenas empresas. Esse é o contexto do setor privado, que gera riqueza do país e é duramente tributado, ou melhor, praticamente confiscado por um Estado que é incompetente, perdulário, corporativista e, por muitas vezes, corrupto. E eu sei que esse é um dado bem desagradável, para repercutir para o espectador contribuinte, mas um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação atestou que você, brasileiro, trabalha, em média, 151 dias por ano só para pagar imposto. E vamos lembrar que, segundo dados do próprio Tesouro Nacional, a carga tributária oficial em 2019 atingiu 1/3 do PIB. Então, dos 7 trilhões e 300 bilhões de reais arrecadados, 2 trilhões e 400 bilhões foram utilizados só para financiar prefeituras, estados e União. Então, considerados todos esses números, vocês acham que existe espaço para aumentar impostos? Vocês acham que essa qualidade sofrível dos serviços públicos no Brasil justifica a carga tributária? E mais, será que o verdadeiro problema do nosso país está na arrecadação ou está na despesa? Porque mesmo cobrando trilhões em impostos, obrigando o cidadão a trabalhar 5 meses por ano para bancar o governo, o Estado não consegue adequar os seus gastos à sua receita. O déficit projetado para 2020 já era de 124 bilhões antes da pandemia. No cálculo atual, a estimativa de rombo primário já ultrapassou 700 bilhões de reais e para o ano que vem está em 200 bi. O cenário previsto pela Instituição Fiscal Independente, do Senado é que a dívida pública salte de 75% para 86% do PIB em 2020. Imagina se a gente não tivesse reformado a Previdência, que constitui aí a principal despesa primária do país. E adivinha qual o segundo gasto não financeiro que mais pesa no orçamento? Folha de pagamento, 22% do total. E qual a contribuição econômica dos servidores públicos durante a pandemia, especialmente das elites do funcionalismo? Quase nenhuma. Parece que são cidadãos com imunidade financeira ao coronavírus. Eles não podem ser demitidos, ganham em média 70% a mais que o setor privado e não tiveram queda de renda. Claro que eu não estou me referindo aqui a profissionais da saúde e da segurança pública, por exemplo. E há outras exceções, como o bem-vindo corte de verbas e salários dos deputados estaduais paulistas, com o objetivo aí de destinar 320 milhões ao combate à Covid-19. E aqui eu me vejo na obrigação quase constrangedora de parabenizar esses parlamentares simplesmente por eles terem feito o mínimo razoável. Porque isso devia ser procedimento padrão para todo o funcionalismo público nessa crise, reduzir vencimentos e economizar recursos. Mas qual foi a economia de pandemia proposta, por exemplo, pelos ministros do STF,
que ganham o teto constitucional e, apesar de serem só um colegiado de 11 magistrados, custam inacreditáveis 686 milhões de reais por ano. Será que eles cancelaram a compra de lagostas e de vinhos premiados? Bom, o equilíbrio das contas públicas no Brasil, ele não passa por aumentar impostos, sacrificando ainda mais os trabalhadores e os empreendedores. Ele passa pelo zelo com a despesa pública, especialmente por uma reforma administrativa que possibilite ao administrador público fazer gestão de pessoas, premiando quem faz um bom trabalho e demitindo quem não apresenta resultados satisfatórios. Essa reforma devia ser pauta prioritária do governo no Congresso. Austeridade fiscal, combate à corrupção, fim de privilégios, congelamento de contratações, desestatizações. É assim que se recupera um país, não extorquindo a população com impostos que, em sua maioria, nem vão para investimentos, mas sim para financiar a própria máquina pública. Eu, particularmente, confio na convicção liberal do Ministério da Economia e me recuso a acreditar que o governo vai propor aumento de impostos. O mais lógico, e que parece ser o caso, é a substituição ou a compensação entre tributos de forma a desonerar a folha de pagamento, ou seja, reduzir os impostos que incidem sobre a geração de emprego e renda. Aí nós temos sim uma proposta inteligente para fomentar a recuperação econômica e que vale a pena ser esmiuçada ao longo do debate. Marcelo, suas primeiras considerações, então, por favor. A gente discute uma reforma tributária no país desde 88. Nosso sistema tributário atual já começou mal. E o atual governo vendeu durante a campanha muito bem a ideia de que o seu então candidato a ministro da Fazenda, ministro da Economia, Paulo Guedes, teria a força e a inteligência necessárias para fazer a reforma que há anos o Brasil esperava. Reformar o sistema tributário é mais do que importante. É necessário. A gente tem um dos sistemas mais loucos do mundo. Para você ter uma ideia do nosso sistema, eu vou dar um exemplo simples de entender. Uma pessoa simples que depois de muito esforço compra um imóvel e o coloca para alugar, vai pagar 27,5% de imposto de renda sobre os seus ganhos. Se ela for rica, ela vai criar uma empresa que vai virar dona desse imóvel ou desses imóveis e ela vai pagar uns 15% de imposto de renda. Agora, se ela for ultra rica, bilionária, ela vai criar um fundo imobiliário e pagar absolutamente nada de imposto de renda. São distorções do nosso sistema fiscal e isso não é culpa do governo Bolsonaro nem de outros governos. É um problema estrutural do Brasil. O mercado está ansioso para ver a proposta do governo desde o início do mandato. E até agora, nada. Assim como no assunto das privatizações, o mercado tem absorvido com um tom de piada as reiteradas manifestações do governo sobre a reforma tributária, sem contar as contradições no discurso do governo. No passado recente, demitiu o Marco Sintra da Receita Federal justamente porque ele defendia a criação de um novo tributo à la CPMF. Agora, volta a falar no assunto. Um tributo que tem cara de CPMF, cheiro de CPMF, focinho de CPMF, pode ter outro nome. E eu, e especialmente o mercado, estaremos ansiosos para ver qual vai ser a diferença desse tributo para a antiga CPMF. Fato é que é um modelo ruim e perigoso. A gente estaria falando de um tributo cumulativo, sem transparência e com tendência enorme de gerar uma informalidade no sistema financeiro, ao invés de seguir uma tendência global de informatização, evitando as transações em dinheiro. Com a nova CPMF, as pessoas físicas e jurídicas serão estimuladas a evitarem transações por meio dos bancos, justamente para, legitimamente, não pagar impostos. Discute-se no mundo, e a longo prazo, claro, o fim do dinheiro de papel. Não é à toa que a União Europeia, recentemente, aboliu a nota física de 500 euros. Afinal, serviriam essas notas para quê? Que não deixar transações possivelmente criminosas à margem dos rígidos controles bancários. A gente vai mesmo tributar mais aqueles que usarem o banco para fazer transações, estimulando o uso e a entrega de malas de dinheiro? Se hoje é absolutamente suspeito que alguém tenha milhares de reais em sua casa, ainda que não criminoso, com a criação da nova CPMF, isso lamentavelmente vai poder virar comum. E com uma desculpa fácil, eu guardo tudo em dinheiro para, legitimamente e sem cometer crimes, pagar menos impostos. Precisaremos de dinheiro para superar o impacto econômico pós-Covid? Certamente. E a gente pode começar tributando efetivamente os ultra-ricos. E eu não estou nem aqui falando da criação do imposto sobre grandes fortunas. Estou falando de, no mínimo,
o Brasil se alinhar com o resto do mundo e passar a tributar lucros e dividendos. Para um país, é importante que suas empresas sejam ricas, que gastem menos impostos, que as folhas de pagamento sejam desoneradas. Mas para a economia, é bom ter pessoas físicas acumulando, elas, bilhões e bilhões de reais? Vejam só o absurdo simples de ser percebido. Segundo o Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, o CENTES, o brasileiro mais rico declarou, somente em 2018, ter ganhado 1 bilhão e 200 milhões de reais só naquele ano. Dessa fortuna nababesca, 1 bilhão simplesmente não sofreu tributação direta alguma. 1 bilhão de reais que não foram tributados. Isso de um único brasileiro. O mais rico do país pagou aproximadamente 16% de imposto. Você que ganha 5, 10, 15 mil por mês, paga 27,5%, muito mais imposto do que ele, proporcionalmente. Que a gente precisa de uma reforma é evidente, mas uma reforma ampla em todo o sistema para corrigir essas distorções. Aproveitar o Covid para passar a boiada com a criação de um novo imposto, em especial uma nova CPMF, não dá. Então, ao debate. Marcelo e Caio, por favor, ato falho, vamos lá. Força do hábito, né, Mona Lisa? Também, às vezes, cometo a indelicadeza de chamar o Marcelo de doutor, eu vou manter o Marcelo aqui. Vamos lá. O Brasil ele não sabe o que é superávit primário, né, desde 2014. Né? Como eu coloquei, a situação da dívida pública está se agravando muito, inclusive nesse contexto de pandemia. Então, a gente pode afirmar aí com razoável certeza que essa reforma tributária ela não vai ser nem pretensiosa, nem arrojada a ponto de cortar impostos, né, de reduzir tributos. Né? Até porque isso precisaria necessariamente ser precedido pelo corte de despesa, pelo corte de gastos, e a gente sabe que isso é extremamente complexo. Né? A gente viu pelos desafios da mini-reforma ministerial, pelo decreto de extinção de cargos, funções comissionadas e gratificações, e pelo congelamento, né, de concursos públicos, que isso é extremamente difícil. Né? A gente estava falando, inclusive, de congelamento de salário por 18 meses no funcionalismo público, e isso ainda é um tabu. Agora, isso não afeta a responsabilidade do Congresso, no contexto de uma reforma tributária, ou ainda que seja uma mini-reforma tributária, de simplificar o sistema tributário nacional. E não só reduzindo aí a complexidade, a quantidade de impostos, mas também, como bem colocou o Marcelo, de tornar o sistema um pouquinho mais progressivo. Né? Não, ao contrário desse sistema regressivo que ele bem explicou aqui com um exemplo muito ilustrativo. E contra fatos, não há argumentos, isso não pode parecer justo, né, para muita gente. Aliás, para ninguém, perdão. Nesse contexto, se a gente considerar aí o fenômeno da digitalização econômica, né, o uso crescente aí dos meios de pagamento eletrônicos e também do comércio, né, do e-commerce, por assim dizer, um novo imposto que incida sobre pagamentos eletrônicos, ele faz sentido, desde que ele substitua, como eu falei, né, no finzinho dos meus argumentos iniciais, ou que ele compense aqueles impostos mais nocivos que incidem sobre a folha de pagamento, especialmente sobre a folha de pagamento naquela faixa salarial até um salário mínimo, 2 salários mínimos. Aí isso faz um pouco mais de sentido.